Olá pessoal, tenham todos uma boa tarde, eu espero que estejam todos bem. Pessoal, eu quero aproveitar agora, já de início, antes que eu esqueça, eu quero te pedir para que você se inscreva no meu canal. Você que está passando por aqui, está dando uma olhadinha no meu vídeo, não se esquece, clica aí no botão de se inscrever, para você não custa nada e me ajuda muito, ok? Bom, pessoal, vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre o Maduro, né? O Maduro e a ligação dele aí com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá ok? Que muita gente fala aí que, não existe isso, a base do PT vem e fala que isso aí é narrativa do Bolsonaro, é narrativa dos extremistas, que não existe essa ligação do Lula com o Maduro e tal, né? Mas aqui, ó, a CNN tá falando isso aqui, não é eu que tô falando, e nem é uma mídia de direita que tá falando, tá? É a CNN que é a mais esquerdista possível, tá bom? Aqui, ó, Maduro menciona conversa com Lula e pede criação de bloco latino aliado à Rússia e China, tá? Prestem atenção na importância disso e no perigo, tá? Olha, em discurso na Assembleia Nacional, presidente não, né? Ditador, na minha opinião, o CNN que passa pano aí para a ditadura tá falando que é presidente. Venezuelano citou ainda encontros com Alberto Fernandes, que é aquele que o Lula foi lá se encontrar na segunda-feira, né? E Gustavo Petro, tá? Ó, tá falando o seguinte aqui, ó. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sugeriu em discurso na Assembleia Nacional do país, na quinta-feira, a formação de um bloco político, tá? Não é a primeira vez que o Maduro fala sobre esse bloco político, tá? De países latinos. Ele disse ter mencionado o tema em conversa com os presidentes da Argentina e Colômbia, Alberto Fernandes e Gustavo Petro, e em telefonema com Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Abre aspas. Eu estava conversando com o presidente Lula da Silva por telefone outro dia. Eu falei pessoalmente com Gustavo Petro e Alberto Fernandes. Está chegando um momento novo, um momento especial para juntar os esforços e caminhos do povo da América Latina e Caribe para avançar na formação de um poderoso bloco, tá, de forças políticas, disse ele. Esse bloco que ele está querendo criar, tá, é um bloco de esquerda, tá bom? Maduro disse ainda que o bloco deve convidar o mundo à integração e construção de novos polos de poder. Neste momento, mencionou o presidente da China e Rússia, tá? O Xi Jinping e o Vladimir Putin, a quem chamou de irmãos maiores. Abre aspas. Essa comunidade de destino partilhado de que fala nosso irmão maior, presidente Xi Jinping, ou aquele mundo multipolar e multicêntrico de que fala do nosso irmão maior, o presidente Vladimir Putin, afirmou. O presidente venezuelano encerrou o trecho dizendo que se posiciona à frente da batalha pela construção dessa força independente e soberana, tá? Ó, relação entre Lula e Maduro, tá? Agora, antes de eu ler essa parte, eu quero te falar uma coisa. Ele tá falando aí em os países se juntarem, né? O mundo, ele vai convidar o mundo a se juntar, né? A esse bloco político aí que ele quer fazer, né? Será que ele pensa, será que ele fala sério quando ele fala que ele vai chamar o mundo para participar de uma pataquada dessa? Será que o Maduro acha que países sérios vão querer se juntar a isso? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O Brasil tá caminhando assim, ó, pra ladeira abaixo, sabe? A gente vê assim
uma coisa que... Sabe quando você vê um castelo de areia, você vai na praia? Eu sou de Santa Catarina, tá? Então, a casa que eu morava com os meus pais, quando eu era solteira, você atravessava um pouquinho a rua e um pouquinho pra frente, uns 2 minutinhos, você tava lá na praia. E a gente, quando era criança, a gente fazia muito castelo de areia. Fazia uns grandão, os menores, e a gente brincava. E, de repente, às vezes a gente fazia esses castelos muito perto da água. A gente ficava sentada, molhando os pés e já fazia os castelos, certo? Então, às vezes vinha uma onda grande e batia assim, e derrubava, desmoronava tudo. Aí o castelo ia tudo para baixo, assim, com a areia, no caso, se desmoronava, a água desmoronava, né? E ia tudo para baixo, assim, levando junto com a água, a areia e o castelo. É assim que às vezes eu vejo o Brasil, sabe? Podem falar o que quiserem do Bolsonaro, não interessa. Ah, porque o Bolsonaro era grosso? Ah, porque o Bolsonaro não sabia falar? Ah, porque... Gente, o Bolsonaro... Não é porque eu sou de direita que eu tô falando isso. Mas é porque a gente tem que ser honesta com as nossas opiniões, tá? O Bolsonaro fez um bom trabalho, sim, pelo Brasil. Bolsonaro, Paulo Guedes, o Tarcísio, ministros técnicos, tá? Fizeram um ótimo trabalho para o Brasil, colocaram o Brasil no prumo. Tanto colocaram o Brasil no prumo que o Brasil terminou o ano de 2022 com as contas no azul. A economia, tá, do Brasil em alta, certo? Passando até da China e dos Estados Unidos. O real foi a moeda mais valorizada em 2022, tá? Caiu o desemprego, certo? Pessoal, em todas as áreas, tá? O Brasil melhorou na mão do Bolsonaro. Essa aí é a verdade. Independente de quem gostar ou não gostar dele, não interessa, sabe? A gente não pode ser mentiroso e falar que ele não fez um bom trabalho. Ele fez sim, né? E eu vejo o Brasil agora igual esses castelos que eu fazia quando eu era criança, tá? Que tava assim, bonitão, e de repente veio a maré aí, que é o PT, e tá desmoronando o Brasil. Olha as alianças com quem o Brasil, né? Olha as alianças que o Brasil tá fazendo, certo? E, infelizmente, né? A gente tem que ler essas notícias e tem que informar para quem tá aí do outro lado, que às vezes não tem tempo para chegar e ver todas, pesquisar, não tem tempo. Então a gente faz aqui um resumo das informações mais importantes do dia e traz para vocês, certo? Mas a gente traz essas notícias não é com alegria, porque a gente queria estar aqui falando que o Brasil está fazendo aliança aí com os Estados Unidos, com, né, os países aí que estão melhor do que o Brasil, né? E não com um país que, infelizmente, estão aí numa situação precária, certo? E, gente, e outra coisa, mesmo que a Venezuela tivesse aí em alta, se tivesse tudo ok com a Venezuela na economia, tá? Que o pessoal lá não tivesse passando fome, certo? Mesmo assim, eu não acharia um motivo de orgulho fazer parte, aliança com um cara que tá ali, que é um ditador, tá? Que mata as pessoas, que castiga e prende pessoas que discordam das opiniões políticas dele, tá certo? A Venezuela tá há 11 anos sem ter eleição, eles não saem do poder e nem vão sair a menos que morram, tá? Só quando eles ficarem bem velhinho e morrerem é que vão sair do poder essa turma aí, tá? Enquanto isso, o povo da Venezuela, que é gente como eu e você, tá ali sofrendo. Os que podem fugir estão fugindo aos montes, tá? E os que não podem, coitados, estão ali sofrendo numa miséria terrível, certo? Então a gente vê isso com tristeza, na verdade, tá? Olha, pessoal, fala aqui, ó, a relação entre Lula e Maduro. Após Lula vencer as eleições de 2022, Maduro usou suas redes sociais para afirmar que acordou a retomada da agenda de cooperação.
com o Brasil por meio de uma ligação telefônica com Lula. Então, tem ou não tem? Eles têm ou não têm um laço? Eles têm ou não têm acordos? Eles têm. Eles são companheiros, são aliados, tá? Não é eu que estou falando isso para você. É a CNN. A CNN não é um jornaleco, não é um blog. Não, sabe o que estão falando, tá bom? Então tá aqui, ó, abre aspas. Tive uma boa conversa telefônica com o presidente do Brasil, o Lula. Concordamos em retomar a agenda de cooperação binacional entre nossos países. Agradecemos sua disposição, escreveu ele no dia 31 de outubro, tá? Em 1º de janeiro, através do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil restabeleceu relações diplomáticas totais com a Venezuela. Maduro poderia até presenciar a posse do Lula, tá? Depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro revogou uma portaria que impedia sua entrada no país, mas acabou cancelando a participação, tá? Por que ele cancelou a participação? Ele cancelou a participação porque a cabeça dele tá valendo milhões de dólares, tá? E ele não vai se arriscar sair dali da Venezuela por nada, tá bom? Mas não se espantem, tá? E nem se assustem se daqui a pouco você não vai ouvir aí que o Lula foi lá na Venezuela, porque é isso que vai acontecer, daqui a pouco ele vai, tá? Ó, e pra quem fala, tá? Que é mentira e é lorota da direita, da direita extremista, dos bolsonaristas que estão loucos e tal, que ficam inventando narrativa. Para quem fala isso, ó, essa notícia que saiu aqui, ó, no Poder 360. Ó, Lula fala em unificar política e ideologia na América Latina, tá? Então, não é narrativa, porque o Poder 360 também não é uma mídia de direita, tá? E também não é um blog, certo? É um jornal e sabe o que tá falando, tá? Aqui, ó. Presidente disse que irá trabalhar muito seriamente pela união da região. Recebeu honraria ambiental em Montevidéu, tá? Aqui, ó. Deixa eu ler pra você um pedaço aqui. Tá no Poder 360, tá? Eu sempre falo aqui da onde eu tô trazendo, tá? Eu sempre dou os créditos das reportagens, que é para vocês não ficarem só nas minhas palavras. Se quiserem ir lá conferir, é só ir. Aqui eu só trago o que eu pesquiso e não é em mídia que fala bobeira, né? Eles são esquerdistas aí, essas mídias, mas falam o que tá acontecendo de verdade, tá bom? E eu pesquiso, certo? Ok, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, no dia 25, que irá trabalhar muito seriamente para unificar a América Latina em pensamentos políticos e ideológicos, tá? E em coisas práticas. A declaração foi dada durante a cerimônia de entrega da medalha Mas Verde, de reconhecimento por compromisso ambiental, em Montevidéu, no Uruguai. Abre aspas. É a primeira reunião da CELAC que eu participo desde 31 de dezembro de 2010, quando eu deixei a presidência. De todos os presidentes que estavam lá, eu só encontrei um que ajudou a fundar a CELAC, tá? Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, tá? Fizemos uma boa reunião e vamos trabalhar muito seriamente na perspectiva de unificar em pensamento político e ideológico, ele repete várias vezes isso, tá? E em coisas práticas, a nossa querida América Latina, disse o Lula, tá? Ó, em seu discurso, Lula disse que não está preocupado com quem é o presidente dos países que visita, ou se os líderes são de direita ou de esquerda ou de centro. Segundo ele, deve tratar com respeito todo o chefe de Estado da nossa querida América Latina do Sul, tá? Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Pra quem fala aí que a gente que é de direita é extremista e fala besteira e que o Lula não quer se unir aí, que não quer fazer não quer seguir aí o mesmo plano do Maduro, não quer trazer as mesmas ideologias pro Brasil, tá bom?
Tá aí, ó, a matéria da CNN e do próprio Poder 360, tá? Então você aí que tá ouvindo aí do outro lado, que é petista, tira aí a tua própria conclusão e coloca na tua cabeça o seguinte, que se as coisas ficarem feias aqui pro Brasil, tá? Você que tem dinheiro vai poder vazar do Brasil, né? Mas aquele pobre coitado que não pode sair daqui, tá? Como muitos pobres coitados que estão na Venezuela e também não podem sair, tá? É que vão pagar um preço bem alto, certo? Então, pessoal, assim, ó, vou falar uma coisa pra você, tá? Vamos ficar de olho, tá? Nessas conversas aí, nessas notícias sobre isso aí, tá? Isso aí é um dos pontos fortes do PT. É nisso que eles vão trabalhar, tá bom? Eles querem unificar, tá? Isso não é bom para o Brasil, tá? Não é. Se fosse bom, eu apoiaria, mas não é, tá? É retrocesso, tá bom? E deixar um povo aí refém de um regime, certo? Que é pior ainda. Então, assim, ó, tá? Deixa aí pra mim o teu comentário, me diz o que você acha disso, tá? E se você quer que eu traga algum conteúdo aqui, conteúdo que eu não trouxe ainda, tá? Deixa aí no comentário que eu trago pra vocês, eu pesquiso, estudo e trago certinho, tá bom? Pessoal, não se esquece aí de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, tá? Que é muito importante pra mim, me ajuda aí a chegar nos 100 inscritos, tá? Todos os dias passam várias e várias pessoas aqui, se inscrever não custa nada pra você e me ajuda muito, tá bom? Pessoal, tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.